Continua o diálogo de Jesus com Nicodemos. Ontem, Nosso Senhor falara que o Filho do Homem deve ser levantado como Moisés levantou a serpente no deserto. E hoje ele explica em que consiste este levantar do Filho do Homem e o olhar para ele. Ele diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, Deus teve um amor tão exuberante por todo o cosmos. Esta é a palavra grega que é utilizada aqui. Que ele deu o seu Filho unigênito. Este ato de Deus Pai, dar o seu Filho único, o Filho eterno, dar para quem? Para os pecadores ingratos, para os pecadores que estão mais preocupados com os seus prazeres, com as suas diversões, com os seus lucros, com a sua própria vaidade. O amor de Deus é tão exuberante que ele chegou ao ponto de fazer essa loucura, dar o seu Filho único. E ele se fez homem para morrer no nosso lugar, para obedecer no nosso lugar, de tal modo que o Pai entregou a ele tudo e colocou nas mãos dele a nossa salvação. Então eu preciso crer neste amor exuberante de um Deus que chegou a tal loucura para me salvar e perceber que a minha salvação não é uma brincadeira, que não tem sentido eu ficar me divertindo com o pecado, eu ficar ocupando a minha vida com outras coisas, pensar sempre nos bens desta terra ou estar ocupado demais pelo meu bem-estar e pela minha saúde física. Isto é uma estupidez, porque Deus chegou a este ponto a fim de que todo o que crê nisto, aquele que crê em Jesus, que ele é o Filho unigênito, quem coloca toda a sua fé nele, quem se apoia nele, quem se entrega a ele, este tem a vida eterna. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E, portanto, quem nele crê não é condenado. Este crer, obviamente, não é um crer meramente teórico. Crer em Jesus significa fazer o que ele mandou. Crer em Jesus significa levar a sério o Evangelho. Não crê em Jesus quem diz que crê que ele é o Filho de Deus e pisoteia os seus mandamentos. Não crê. Não nasceu de novo. Porque não produz os frutos de santidade. Ele ainda está atuando segundo a sua velha natureza. Agora, quem crê, este
tem uma nova natureza. Ele se arrepende dos seus pecados, porque ele sabe que ele veio em expiação dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, crer nele significa arrepender-se com profundidade, converter-se, ter aversão dos próprios pecados, não querer de modo algum ter um pacto com os seus pecados ou protegê-los com os seus sofismas. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, diz Jesus, já está condenado. Não é que quem não crê será condenado. É muito interessante isso, porque a maior parte dos homens pensa que já está salvo. Diz, não, mas eu não sou nenhum bandido, eu não sou nenhum traficante, eu não sou um adúltero escandaloso, eu tenho pecados normais, então eu não preciso fazer muita coisa para me salvar. Mas na verdade, quem não vive na fé já está condenado. Não precisa fazer nada de extraordinário para ser condenado, é só não fazer aquilo que tem que ser feito, ou seja, crer em Jesus com todo o coração. É por isso que ele diz, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Ou seja, os homens preferem as trevas do que a luz, porque estão apegados às suas próprias ações. Até quando acham que as suas ações são suficientes para levá-los ao céu. Não são. Porque sem a fé em Cristo, as minhas ações são ineficazes. Diz Jesus, sem mim nada podeis fazer. Se nós não estamos em graça de Deus, em graça santificante, se nós não conservamos a nossa alma na amizade com Deus, todas as nossas boas obras não passam de palha. Porque nos importa fazer as obras da fé. Ou seja, as obras de quem é nascido de novo, de quem produz os frutos da graça na sua alma. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Ou seja, quando nós somos impactados pelo fato de que Deus nos deu seu próprio Filho, que é Deus com Ele eternamente, e Ele se fez homem, e é o único justo, verdadeiramente justo, por si mesmo justo que existe. É o único santo, verdadeiramente santo. É o único cujas ações são infinitamente justas e boas. Quando eu entendo que só Ele, nenhum outro, é a minha salvação. Então, eu não tenho medo de reconhecer a verdade do meu pecado. Eu não tenho medo da luz. Eu não tenho medo que Deus me diga aquilo que está errado em mim. Eu não tenho medo de que a palavra de Deus flagre aquilo que está errado. Porque a fé é uma luz que se difunde no nosso intelecto e que nos vai fazendo experimentar a verdade de Deus em nós. E por mais que seja triste e doída a nossa condição, maior é o amor de Deus e a sua graça e o seu perdão. Então nós somos quebrantados, nós somos quebrados, nós somos derrubados da nossa posição de autossuficiência, nós caímos no nosso orgulho e nós nos prostramos aos pés da cruz e nós temos a coragem de dizer: Cristo, eu dependo de Ti. Tu és o meu único apoio. Eu sei que eu não sou nada, que sem a Tua graça eu já estou perdido. E por causa disso,
eu passo a viver a minha vida inteira apoiado nele, no Deus que se fez homem por mim, e a ter um relacionamento de amor com ele. Essa luz da fé penetra o meu espírito e me reconstrói, me refaz, me reorienta. Eu entendo quem ele é. Isso não é uma brincadeira. Deus colocou tudo em Cristo. E por isso, eu preciso dele. E nós todos, a humanidade inteira, precisa se voltar para este homem que é Deus. É ele que vai julgar o mundo inteiro. É ele. Nele está a nossa salvação. E quem não está nele já está condenado. Então eu preciso crer nele com todo o meu coração e viver da fé nele com toda a minha vida. Quando isso para mim é uma verdade que brilha no meu espírito, isso significa que eu de fato nasci de novo. Nasci para as obras de Deus, porque a obra de Deus é isso, é crer naquele que ele enviou e deixar que ele realize em nós a sua obra. Sem isto, nós estamos apenas encarcerados na nossa vida natural. Então, não podemos dar nenhum passo sobrenatural, porque somos apenas homens caducos, decaídos, ineficientes, totalmente desamparados, incapazes de dar sequer um mínimo suspiro na direção da salvação.